Levar em conta o sexo, formular sobre ele um discurso que não seja unicamente o da moral, mas da racionalidade, eis uma necessidade suficientemente nova para, no início, surpreender-se consigo mesmo e procurar desculpar-se. De que maneira um discurso de razão poderia falar disso? Foucault e a teoria queer, sexo, verdade e discurso. No primeiro volume de História da Sexualidade, Michel Foucault, ao escrevê-lo nos anos de 1970, no final da chamada Revolução Sexual da Cultura Ocidental, vai nos abordar a partir de uma contranarrativa, né, essa temática, a partir de uma concepção poderosa e provocante acerca da consagrada história da repressão sexual no caminho para a era vitoriana, abrindo caminho para a libertação e para o esclarecimento progressivo do século XX. Foi o começo de um projeto mais ambicioso de Michel Foucault, que ficaria inacabado por conta de seu falecimento. Em alguns relatos mais tradicionais acerca da sexualidade, ela é vista como um aspecto natural da vida humana que, a partir do século XVII, passa a ser reprimida na cultura ocidental, sendo censurada até mesmo na fala e na escrita. Foucault rejeita essa hipótese de uma determinada repressão e alega que, a partir do século XIX, algumas evidências apontavam não para uma proibição de falar sobre a sexualidade, mas para uma determinada legitimação e normatização notável da proliferação de alguns discursos sobre a sexualidade. Para Foucault, a sexualidade não seria algo necessariamente natural à vida humana, mas algo que foi constituído às luzes de algumas perspectivas históricas, sociais e culturais. Isso parece até contra-intuitivo e, de certa forma, e causa muitos engodos em discussões, digamos, de militantes de divergentes concepções, por exemplo, da teoria queer e o feminismo radical, por exemplo, né, onde trocam acusações supostamente, às vezes, notoriamente deslocadas do âmbito do discurso do que pode ser influenciado, digamos assim, a partir do pensamento de Michel Foucault. Né. Não quer dizer que Michel Foucault diz que a sexualidade não é algo natural, ou seja, traduzindo aqui, o discurso sobre a sexualidade que é produzido no contexto social, cultural e histórico, em suas determinações e suas rupturas, já que Foucault não acredita em uma continuidade da história, né, um evolucionismo suposto da história, né, mas sim rupturas históricas e momentos conflitivos da história, podemos ver que a questão dessa suposição da teoria queer, ela se ambienta não por uma negação do aspecto biológico, né, que é dado em certos aspectos, que é onde pega muitas vezes o conflito da teoria queer com o feminismo radical, né, mas sim como esse discurso biológico ele é apropriado para concepções, digamos, determinantes, concepções às vezes até eugenistas e até mesmo fascistas, né, e isso é utilizado de certa maneira por alguns movimentos sem notarem. Quem queremos, o que queremos, como queremos, é algo dentro de nós, uma propriedade, nossa propriedade. Ou seja, a determinação biológica, ela não necessariamente ela pode dar conta da concepção subjetiva do indivíduo, de como ele gostaria de ser representado no contexto social, de como ele se sente mais à vontade de ser visto, né? A sua determinação biológica o determina biologicamente, mas não culturalmente, não socialmente, não em relação para com essa representação do seu eu no contexto social, ou ao menos não deveria. Por outro lado, o investimento na crença de que a sexualidade é natural não significa que ela seja a sexualidade natural no sentido dessa associação e essa determinação biológica enquanto apropriação de um discurso que se reverbera no contexto social, cultural e o modo geral. Isso não quer dizer, deixando bem claro aqui, que é justamente o ponto de convergência e divergência de algumas concepções, que Foucault descartasse qualquer dimensão biológica, mas que priorizava o papel das instituições e dos discursos na construção disso que é chamado aqui de sexualidade. Foucault estava mais interessado em como a sexualidade funciona na sociedade do que necessariamente em examiná-la, em saber o que ela é, de exasperar concepções técnicas e biológicas acerca dessa noção de sexualidade através de determinações biológicas, mas sim de como os discursos sociais e legitimadores e das instituições se utilizam dessa concepção de uma determinação biológica para poder construir determinadas normativas de discursos e de normatização no contexto social. Aqui Foucault também pega na psicanálise. Enquanto psicanalistas encorajavam seus pacientes a explorar os segredos sexuais que poderiam conter a chave de sua saúde mental e emocional, Foucault se dedicava a investigar como a psicanálise também faz parte dessa produção de discursos
E não só ela, além disso, outros discursos nos quais se encorajava ou incitava pessoas a produzir um determinado saber sobre a sexualidade. Aqui uma contraposição daquilo que foi elencado como ciência sexualis e a ars erótica. A ars erótica era uma concepção cuja base cultural era refletida na noção oriental, que se reverberava em uma multiplicação dos prazeres. Já a ciência sexualis obstinava-se em encontrar uma determinada verdade vergonhosa sobre a sexualidade. E para isso se utilizava de um processo de confissão como método-chave, partindo da confissão cristã como influência, passando pelas práticas médicas, jurídicas, pedagógicas e familiares, até chegar à própria psicanálise. Ou seja, essa oposição entre ciências sexuais e ars erótica demonstra como, de certa forma, a cultura ocidental se contrapõe à cultura oriental, né? E a cultura ocidental se coloca num lugar de produção de discursos sobre os prazeres, né? De encontrar uma determinada verdade que deveria ser velada ou direcionada sobre a sexualidade. E a psicanálise, de certa forma, segundo Foucault, faz parte disso. Contar pecados ao padre, descrever sintomas ao médico, submeter-se à cura pela fala, confessar crimes, doenças, confessar a verdade. E a verdade era necessariamente sexual. Em todos esses cenários, se produz uma determinada narrativa sobre a própria sexualidade, que é interpretada por alguém que legitima essa sexualidade, ou seja, uma figura de autoridade. Diante disso, surge a construção disso que Foucault chama de homossexualidade aqui nesse contexto. Por sua vez, ele insiste que a categoria do homossexual surge de um contexto específico nos anos 1870 e que, como a sexualidade em geral, deve ser vista como categoria construída do saber e não como uma identidade descoberta, não como um naturalismo que se descobre a partir de uma determinação biológica. Foucault não sugere que as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo não existiam antes do século XIX, muito pelo contrário. O que ele estabelece aqui é justamente que, diante de determinadas rupturas históricas, diante do seu exame genealógico e antropológico, a partir de suas obras de um modo geral, né, que há transições, né, mas diante dessa concepção de um exame genealógico da história enquanto suas rupturas históricas e contraposições de forças em determinado período histórico, ele identifica, na verdade, que a partir do século XIX isso é modificado no sentido de haver uma positividade do discurso sobre a homossexualidade, no sentido de afirmar e identificar esses indivíduos ou esses sujeitos a partir de um contexto social, e aqui a cunho pedagógico, porque a noção de indivíduo e sujeito em Foucault é extremamente problemática, ele não utiliza essa concepção, mas a nível pedagógico, isso aqui sendo utilizado nesse determinado contexto, a identificação, né, e a legitimação e o incentivo a essas pessoas de falar sobre a sua homossexualidade, ela se faz necessária nesse início dessa ruptura histórica a partir do século XIX, para poder fazer com que essas pessoas sejam facilmente identificadas e, de certa forma, serem direcionadas para um discurso normativo que produz verdades acerca dessa construção da homossexualidade, né? Disso que Foucault chama aqui. Então, o homem do fim do século XIX, que se envolvesse em uma relação sexual com outro homem, era visto como homossexual e encorajado a se ver como tal. O homossexual se torna o centro de uma série de estudos e estratégias de produção de saberes. Essas tecnologias do sexo eram concebidas para preservar e estimular uma população ou uma determinada força de trabalho ou um objetivo social específico, produtiva e procriadora que atendesse às necessidades do sistema capitalista em desenvolvimento. Então, de um modo geral, o que Foucault identifica aqui é uma mudança de paradigma, né, que em outros momentos de rupturas históricas, por exemplo, mais associado a uma cultura de negar essa homossexualidade em outro momento histórico, isso era incentivado a ser negado, isso era incentivado a um tipo de arrependimento pela noção de um cometimento de um pecado. Já no início desse século XIX, isso sofre uma mudança de paradigma, a partir de uma apropriação, a partir dos discursos e uma produção de um saber, né, a partir dessa questão da sexualidade, a partir de uma determinação biológica, né, entendendo que existiria um tipo de indivíduo que já nascia com um determinado desvio comportamental e que deveria ser apropriado através do discurso, que deveria ser normatizado através do discurso, né, e direcionado para determinadas estratégias através de estudos,
para serem realocados no contexto social a partir do século XIX. Isso se estabelece. Então Foucault nos diz: a homossexualidade apareceu como uma das figuras da sexualidade quando foi transferida da prática da sodomia para uma espécie de androgenia interior, um hermafroditismo da alma. O sodomita era um reincidente, agora o homossexual é uma espécie. Isso é um tipo de eugenia, né? O que me parece, né, que o discurso acerca da homossexualidade enquanto determinação biológica, e aí é um grande problema, né, muito amplo que aparece a partir dessa concepção, né? Porque a teoria queer ela vai ser influenciada por esse escapamento da determinação biológica em detrimento da representação contextual, histórica, cultural desses indivíduos, enquanto se identificam com a sua condição subjetiva, né, seu âmago, seu íntimo, né, e como se sentem melhor a partir dessa representação. Ao mesmo tempo surgem determinadas teorias que se põem como, digamos, alguns tipos de feminismo radicais enquanto raízes que se pautam nessa noção da biologia como pautas específicas e ao meu entender, válidas, mas que se pautam também nessa determinação biológica como uma dimensão exclusiva para uma representação cultural que pode reverberar em outros problemas, né, de exclusão e de discursos que são normatizados com intencionalidades que, digamos assim, podem escapar a uma inclusão geral de diferentes grupos que deveriam estar inclusos em um lado a lado por uma luta de conquistas e espaços que se dariam de uma forma necessariamente ampla. Porém, esse foi o segundo vídeo aqui do nosso diálogo da teoria queer com os aspectos do pensamento de Foucault. Se você gostou, se você discorda, se você concorda, deixa teu like, teu dislike, teu comentário. Se puder compartilhar o nosso vídeo aqui com alguém que se interesse sobre a temática, agradecemos. Caso queira ajudar o canal, nosso Pix segue na descrição, albertoquelevra@gmail.com, a chave Pix é essa, kelevra@gmail.com, albertoquelevra@gmail.com. Nos ajude, né? E no mais, agradeço e até o próximo vídeo da série Foucault e Teoria Queer. Até mais, esse foi um vídeo do Gap Philosophy.